Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. E agora a gente vai fazer o quê? Iremos preparar a nossa aplicação para receber o prompt que vai ser enviado pelo professor, certo? Então, vamos iniciar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou instalar. Primeiro, vou instalar é, um pacote. Então, aqui, pessoal, estou. Por que está aparecendo aqui app? Porque eu estou lá no Docker, né? Então, vou sair daqui. Beleza. Eu vou executar no meu projeto mesmo, como está espelhado, né? Então eu posso executar aqui, não tem problema algum. Deixa eu só excluir os containers, npm, npm e zod, beleza. O que que o zod faz, pessoal? É um pacote que ele vai ajudar a validar os dados recebidos nos endpoints, ok? Então a gente vai precisar dele aí no nosso projeto. É, Vamos lá? Vamos primeiro editar nosso arquivo de ambiente. Aqui eu já vou colocar algumas variáveis de ambiente que a gente vai precisar fazer a conexão com um serviço de IA, que é o. Vou colocar aqui em inglês, tá? AI, API Key, AI Model e AI API URL, tá? Então, fazendo isso aqui no exemplo, como a gente vai agora preparar a nossa aplicação para utilizar o serviço de IA, então já estou evoluindo aqui o arquivo env example, certo? A ideia é que lá quando a gente for executar nossa aplicação em ambiente de desenvolvimento, a gente vai ter que copiar essas variáveis aqui, logicamente preenchendo com os valores que a gente quer trabalhar, certo? Então, beleza, vamos atualizar aqui para a gente não esquecer, beleza? Ah, pessoal, existe um git ignore para Docker também, tá? Então, como é que a gente faz? Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui git ignore Docker. Não tem, mas só a gente for na internet, a gente consegue isso. Então, vamos lá. Download, download, Docker ignore. Certo? Pode ser esse aqui mesmo. Podemos clicar aqui em How, seleciona tudo, vai lá no nosso projeto. Vamos colocar aqui na raiz, tá? Rapaz, como é que é o nome? Docker ignore. Ah, me deu um branco agora. Vamos lá. Ponto Docker ignore e cola o conteúdo aqui. Perfeito? Vamos lá. Certo? Beleza. Então vamos agora iniciar o nosso prompt. Vamos agora lá no back-end, SRC, módulos, planos de aula e vamos criar o nosso arquivo plano de aula.tipos.ts. Bom, e aqui nós iremos definir um tipo de prompt, tá? Como se fosse um tipo primitivo exclusivamente para o nosso prompt, tá certo? Então aqui, primeiro, eu vou definir aqui alguns tipos para algumas etapas do ciclo do nosso fluxo principal, que é o gerar rascunho, melhorar e o final, tá certo? Então, eu vou estar comentando aqui, pessoal, num padrão,
num padrão de docstring, para a gente ficar mais padronizado. Quando a gente for, se você, a gente não vai utilizar aqui, mas se você forem utilizar ferramentas de engenharia reversa para criar documentação a partir de código, da forma que a gente vai colocar aqui já facilita para isto, ok? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai representar um rascunho estruturado de plano de aula, e aqui, qual que é o endpoint que a gente está trabalhando, só para a gente esquecer, planos, planos de aula barra rascunho, beleza? E aqui, export, type, plano de aula, rascunho, e aqui nós iremos colocar os atributos da resposta da requisição, ok? Da onde que está vindo isso? É lá da nossa documentação, tá? Lá do Swagger. Docs, devs, aqui. Ó, propriedade, sucesso, mensagem, dados, título, disciplina, curso, nível, duração. A gente vai criar, a gente está criando um tipo no TypeScript que vai representar toda essa estrutura de dados aqui, tá? Então, o plano de aula rascunho, a gente vai definir toda essa estrutura aqui de JSON, título, tipo, propriedade, título, tudo lá no TypeScript também, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui do lado, diminuir um pouquinho, deixa eu ampliar a tela, beleza? Então, aqui eu tenho título, ponto, dois pontos string, eu vou ter disciplina string, vou ter aqui curso string, então a gente vai criar para cada atributo aqui, tá certo? Então aqui isso vai ser bem manual, se você quiser acelerar aí, ok? Nível, duração, duração, tema, string, aqui. Agora, objetivos. É um array do tipo string, então vou colocar aqui objetivos string, abre e fecha colchetes. Conteúdos do tipo array também, sendo que os seus itens são string, tá vendo? Então, conteúdos, aqui string. Vamos lá. Agora, metodologia, string, método. E aí coloca melhor. Metodologia, string, agora recursos, é um array, sendo que os seus itens é do tipo string. Aqui, beleza. Tá. E agora avaliação. Cadê? A avaliação do tipo string, tá certo? Beleza. Agora, pessoal, a gente vai criar agora um tipo para os dados que irão gerar o rascunho. Então, export type dados gerar rascunho, beleza. Que é apenas o quê? Descrição, ok? Isso aqui é quando o professor está lá naquela primeira parte. Deixa eu voltar aqui. Tá nessa parte aqui, ó.
Tá nessa parte aqui, ó, certo? Quando vai submeter, vai chamar esse plano de aula rascunho e vai enviar só uma descrição em linguagem natural. Ok? Agora eu vou criar um outro tipo para quando o professor quiser melhorar. Então, dados, melhorar, rascunho, certo? Que é o quê? Rascunho atual, que é o quê? Plano de aula rascunho, certo? Que a gente definiu aqui em cima, mais o quê? Instruções, que é um prompt em linguagem natural. Então, isso aqui, só essa linha é a mesma coisa que a gente vier aqui, copiar e colar, tá? Mesma coisa. Então, para a gente facilitar aqui a nossa compreensão, vamos colocar só isso aqui, tá? Eu falei que ia colocar os docstrings, né? Passou despercebido aí. Então, vamos lá, deixa eu fechar isso aqui, a gente não precisa mais. Então, vamos lá. O que eu posso colocar aqui? Hum, Dados necessários para gerar o primeiro plano, que é o rascunho, beleza? Dados necessários para melhorar o rascunho, e aqui o endereço é plano de aula rascunho melhorar, beleza? E aqui agora é para o quê? Dados necessários para gerar a versão final do plano de aula. Post é isso aqui, final. Beleza. Então, export, type, dados, gerar, plano, final, é igual. Rascunho, rascunho revisado recebe plano de aula rascunho. E aqui, por sua vez, vamos ter a representação. Representa o plano de aula final. Uma coisa são os dados, tá? Outra coisa é a representação disso que foi gerado, tá? Então, export type plano de aula final. Vamos lá. Título, string, depois plano, que são os arquivos, são as informações estruturadas, que é o plano de aula rascunho, ok? E aí o relatório. Beleza. Ok? E para finalizar, eu preciso de ter uma resposta padronizada da API. Export type resposta API. Aqui eu estou colocando uma classe genérica para eu definir o tipo dos dados, tá? Que pode ser qualquer tipo, ok? Sucesso, boolean, se é true ou false. Mensagem, a gente já definiu isso, né? Lá nos nossos testes, né?
string, e aqui dados vai ser do tipo que eu, na hora de eu instanciar esse tipo aqui, esse tipo de type, perfeito? Então, se eu já soubesse que será string, né, já poderia colocar string. Como eu não sei, eu coloco esse tipo aqui de classe genérica, tá certo? Bom, então aqui é isso, esse plano de aula tipo é essa implementação. Agora nós iremos criar o arquivo de prompts. E o arquivo de prompts, a ideia é simples, tá? Como a gente vai consumir um serviço de IA, como a gente vai consumir um serviço de IA, na verdade, é uma automatização do que a gente faz manualmente com a IA. Então, a gente abre a interface lá no campo de texto, a gente digita o nosso prompt, clica no botão e a gente obtém uma resposta, né? Então, para a gente utilizar o serviço de IA na nossa aplicação, a gente precisa também de definir um prompt, enviar um prompt com as instruções específicas da nossa aplicação, de forma que a LLM que a gente vai conectar retorne a resposta, tá? Então, o arquivo de prompt, a gente vai fazer isso aí. Então, é plano de aula.prompt. Se você coloquei prompt ou prompts, para não fugir aqui, prompts.ts. Vamos lá. Então, primeiro aqui, import type plano de aula rascunho from tipos, beleza? E aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou criar uma funcionalidade. Eu já tenho aqui, já tenho minha cola, pessoal. Então, assim, vou copiar e colar, tá? Para a gente ganhar tempo, o vídeo não ficar longo. Isso aqui é só uma função para formatar. É o que está em string para JSON, tá? E aqui, pessoal, em cima já vou colocar nesse padrão de docstring para colocar a descrição, descrição da função e explicar, explicar os parâmetros desta função. Neste caso aqui, eu vou utilizar a palavra @param, que é de parâmetro, coloco o nome do parâmetro e na frente coloco a descrição, e também eu vou definir, vou explicar assim que tipo de retorno essa função vai retornar. Então coloca essa descrição aqui, beleza? Então já vamos criar esse padrão. Beleza. Agora, qual é a função que eu vou criar? Eu vou criar um prompt usado para gerar o primeiro rascunho do plano de aula, tá certo? Então esse prompt ele será usado no endpoint, que é plano de aula rascunho, que é esta primeira requisição aqui, tá certo? E essa função, ela só vai ter um parâmetro, que é a descrição. Essa descrição é o quê? É uma descrição em linguagem natural enviada pelo professor. E a partir do momento que ela é chamada, ela retorna alguma coisa? Sim, um prompt textual a ser enviado para o serviço de IA. Então essa função ela vai pegar a descrição, transformar isso no prompt, depois para ser enviado para o nosso serviço de IA, ok? Então, export function, criar, vamos lá, criar prompt gerar rascunho, tem como parâmetro descrição do tipo string, vai retornar uma string, e aqui vamos definir function, beleza. Tá, é porque eu não defini o return ainda, tá? Vou colocar return, crase, e aqui, pessoal, agora eu tenho que colocar o prompt que vai ser enviado para o serviço de IA. É um prompt mesmo. Atue como assistente pedagógico, a sua tarefa é isso, isso, isso. Então, para adiantar, eu já fiz esse prompt, ele já foi validado, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui colar
o nosso prompt, tá? Então, esse é o tamanho do prompt que a gente vai enviar, tá certo? Depois eu envio o material para vocês, de vídeo e slide ou textual, diferença entre tipos de prompt, né? Isso aí seria o prompt engineering. Nós temos o zero shot, few shot, one shot, role playing, etc e tal, né? Tem algumas técnicas para definir o nosso prompt, tá? Então, aqui, basicamente, o que que eu estou fazendo? Estou atribuindo um papel à LLM, então, especificamente, ele tem que agir como assistente pedagógico especializado em planejamento de aulas. A tarefa dele, da LLM, é transformar a descrição livre do professor em um rascunho estruturado de plano de aula. E aqui algumas coisas importantes. Para ele gerar o plano de aula de somente uma aula, não gerar sequência de aulas, não gerar um plano de disciplina, enfim, é muito importante dizer à LLM que ela não deve fazer também, tá? E aí embaixo coloco a descrição do professor. Essa descrição aqui é o que vai ser imputado aqui quando a gente chamar esse método. E aqui continuando, para validar a resposta. Então, retorna exclusivamente o JSON válido, sem markdown, sem comentários, sem texto adicional. E a estrutura é essa aqui, então eu coloquei a estrutura, né? E dei um exemplo também, tá certo? Regras para preenchimento. E aqui estou chamando o trim aqui para tirar alguns espaços excessivos, tá certo? Então, pessoal, é um prompt já validado, ok? Então, esse método aqui, a gente definiu o prompt que vai ser o primeiro endpoint que será chamado pelo professor, que é este aqui, ó, plano de aula rascunho, tá certo? Continuando, agora, vamos criar o prompt usado para melhorar um rascunho de plano de aula existente, e esse prompt será usado no endpoint plano de aula rascunho melhorar. E aqui neste método terão dois atributos, dois parâmetros, que é o rascunho atual, que é o rascunho atual do plano de aula, mais as instruções, ou seja, esse método vai receber os dados já estruturados no formato JSON e as instruções enviadas pelo professor em linguagem natural e vai retornar o que? Um prompt textual, ok? E pessoal, é a mesma estrutura, tá? Para agilizar, vou copiar e colar, tá? Não tem segredo. Ó, então aqui É, defi... Então aqui eu chamei, né, defini o meu método, criar prompt, melhorar rascunho. Rascunho atual é do tipo plano de aula rascunho. As instruções do tipo string, vai retornar uma string. E aqui eu retorno o que? O prompt. Que é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Só que aqui eu acrescentei o rascunho atual no formato JSON. E aqui vai... Por isso que eu defini a função lá em cima, que é instruções. E aqui embaixo continua a mesma coisa. Ok? E por fim, vou criar um prompt usado para gerar a versão final. E o endpoint é este aqui. E este método, vou precisar somente de um prompt, de um parâmetro, que é o rascunho revisado. E vai retornar um prompt, tá? No formato textual para ser enviado para o serviço de IA, ok? Então, não tem muita complexidade aqui, eu vou colar, tá certo? Então, vamos lá, é a mesma estrutura, tá? Copia e cola. Então aqui eu coloco o rascunho revisado e continuo o prompt, tá certo? E além disso, eu já coloco um relatório, tá? Um exemplo de relatório que deve ser retornado, beleza? E as regras também para o relatório, que a gente vai precisar disso como retorno do prompt para gerar o plano de aula final. Pessoal, então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.